9h09, voltando aqui para o nosso debate com as nossas analistas a respeito das escolhas das comissões. Só para fazer aqui de bate-pronto uma abertura básica, trabalho dentro do Congresso Nacional, cada casa é dividido em várias comissões. Tem, assim, 30 comissões permanentes, aliás, comissões fixas dentro da Câmara dos Deputados. Você também tem comissões temporárias. Os assuntos vão sendo divididos. E algumas, minha gente, dependendo de quem está ocupando, vira uma pedra no sapato para o governo. O que a Juliana Lopes nos conta, ficou sabendo agora cedinho ali, apurando com gente dentro do Ministério da Educação. Depois da notícia de que Nicolas Ferreira, um dos deputados mais votados, uma figura que nasceu nas redes sociais, eu digo do ponto de vista, né, de abrangência de público, e traz uma bandeira bolsonarista tão forte, foi decidido que ele é o presidente da Comissão de Educação. Isso está preocupando o governo e a Juliana Lopes é quem vai contar agora o que você ficou sabendo, Juliana. A preocupação especial, Elisa, é em relação a pautas que desgastam o governo, que podem ali ter uma abertura maior dentro dessa comissão. É claro que a Comissão de Educação não é ali o ponto final para que uma pauta seja aprovada ou não, mas a discussão que pode sair dali em pautas ideológicas é o que está preocupando o Ministério da Educação nesse momento. Conversei ali com alguns integrantes que já me lembravam que a articulação do ministro Camilo Santana, ministro da Educação, já era um pouquinho complicada e deixou a desejar em 2023 em várias discussões, em especial naquela discussão que trata sobre o novo ensino médio. E agora, com um presidente de uma comissão ali mais ligado ao bolsonarismo, há um temor de que algumas pautas de desgaste possam ter, pelo menos, uma discussão ampliada dentro dessa comissão. E eles me fizeram uma listinha do que preocupa o MEC nesse momento. A gente está falando de pautas, claro, que tem ali uma ligação com a extrema-direita, a questão do homeschooling, a ideologia de gênero, tem até alguns projetos já passando em estados no que diz respeito à situação do banheiro, né? Que pode ser utilizado tanto por meninos quanto por meninas. Juliana, sem querer interrompê-la, mas já interrompendo, só para fazer ali uma breve explicação. Esse homeschooling, o que seria mesmo? É uma educação à distância? Exatamente, aquele projeto que trata sobre regulamentar a educação dentro de casa, né? Que ficaria ali com a responsabilidade dos pais, da família, polêmico, sem que isso tivesse um impacto jurídico dentro da família que decidir por isso, né? Uma pauta que tem uma bandeira que foi levantada durante o governo, especialmente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem a escola também, tem a situação também das mensalidades em universidades públicas. Verdade. Essa é uma PEC que está ali já tramitando no Congresso Nacional, tentou ter um espaço ali durante o governo de Bolsonaro, até o próprio ex-presidente da República recuou em relação ao avanço dessa proposta de emenda à Constituição, mas tem gente ali, principalmente ligada à oposição, que acha que esse é um caminho para resolver alguns problemas de investimento dentro das universidades públicas. Então, sim, é um momento de que acendeu um sinal de alerta ali dentro do Ministério da Educação, porque é uma articulação e um diálogo que já não estava acontecendo a contento, e agora, com um perfil mais bolsonarista, mais radical, pode ser que isso tenha algum impacto. É claro que a gente está fazendo projeções para o futuro, é preciso ver a atuação de cada um dessas pessoas que vão assumir, então, as presidências das comissões, mas já há um temor nesse sentido. Pois é, claro que tem de ver, né? Tudo que vai ser pautado na vida prática, o que eles vão tirar da gaveta. Mas é que se a gente pensar assim, até fazendo um gancho para Basília Rodrigues, o ano começou para o governo, algumas fontes dizendo o seguinte, olha, pautas ideológicas, vamos tentar deixar um cadinho de lado, porque assim, ano eleitoral, as questões municipais, vamos tentar deixar de lado, por exemplo, pautas ideológicas ligadas ao aborto, porque também mexe lá na base do pessoal dos evangélicos, para ver se dá uma silenciada nisso, para não trazer, Basília Rodrigues, tantos problemas para o governo. Porém, qual é o impacto para o governo com a perda de comissões que são tão importantes? Porque aí também o executivo não vai ter tanto controle. Quem está presidindo ali, claro, um assunto para passar pela comissão tem de ter a votação e a aprovação do todo. Mas o governo não tem maioria.
Olha, Elisa, muito bom dia para você. Bom dia. Muito mais do que no primeiro ano de gestão, o governo vai enfrentar em 2024 um debate muito mais intenso no que diz respeito às pautas ideológicas, né? E aí você tem que olhar para o lado de oposição e do lado do governo. Do lado da oposição, 5 comissões estarão no comando de parlamentares do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então tem aí alguns perfis, muito adeptos às redes sociais, a espuma, a discussão de torcida. Então, quando a gente fala o que na prática pode acontecer, na prática, do ponto de vista de aprovação de textos, pode acontecer nada, mas o debate, aquele frame, o recorte, a provocação que vai para as redes sociais, o que incentiva muitas pessoas a depositarem suas convicções políticas, não no que o debate pode resultar, mas na briga política, isso a gente pode apostar que vai colher ao longo de 2024. Vai ser um ano muito mais tenso, de vida nada fácil para o governo em comparação a 2023. O PL tem aí o comando, passa a estar na presidência de 5 comissões na Câmara dos Deputados. As mais visadas, né, como a gente está tratando, Educação, Constituição e Justiça, Segurança Pública, isso aí só pelo nome você já começa a pensar. Tem a questão do homeschooling, tem a questão das armas, criminalidade no país e tudo que diz respeito à Constituição e Justiça no Brasil. Então, é a comissão que analisa tudo. É a porta de entrada de boa parte dos projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. São 5 comissões. Além da CCJ, Educação e Segurança Pública, tem ainda Esportes e Seguridade Social. Bom, dito isso, do lado da oposição, a gente tem que olhar também do lado do governo. Quem é a tropa de choque? Será que as lideranças governistas estão calibradas para enfrentar esse debate ideológico no sentido de descredibilizar, conseguir apontar aí argumentos que façam uma contraposição, ou eles vão servir mais de fermento para a imagem desses opositores ganharem ainda mais repercussão junto à população? E é ano eleitoral. A oposição está disposta a chamar o governo para esta arena da briga, das discussões, muito mais do que da aprovação de algum texto. Então, expor a opinião e até a falta de articulação do governo na Câmara para enfrentar estes temas polêmicos. É virar assunto em casa, no trabalho, na mesa de bar do brasileiro. E isso eles se notabilizam, especialmente em outros momentos do poder no Brasil, quando o governo era Bolsonaro. Agora eles terão este comando, né? Esta vitrine para utilizar de plataforma. Eu ouvi alguns parlamentares, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, que é do PL, atribuiu esta conquista do PL ao tamanho da legenda, que é a maior da Câmara dos Deputados. Então, pelo critério da proporcionalidade, as comissões seriam mesmo deles, mas o governo insistiu até o fim para impedir que a Ditone fosse para a CCJ, que o Nicolas Ferreira fosse para a Comissão de Educação. Perdeu, né? O que Sóstenes diz? O PL não tratorou, não foi tratorar, é nosso direito pela proporcionalidade. O governo errou feio quando quis resistir aos nomes indicados por nós. Do lado do governo, eu falei com o Rogério Correia, que é um deputado petista de Minas Gerais, sobre o Nicolas Ferreira ir para o comando da Comissão de Educação. Ele respondeu: lamentável educação. Tanto assunto importante, um reacionário voltando a temas já resolvidos pela humanidade desde o fim da Idade Média, provocou ele. E listou negacionismo na vacina, transfobia, banheiros em escola, educação em casa e até terra plana volta à pauta na avaliação desse petista. Pois é, são tantas preocupações que estão ali pulverizadas pelos ministérios, pulverizadas também por quem faz parte dessa base mais ferrenha do governo dentro do Congresso. E é interessante porque uma fonte também contou para a gente aqui no live e contou agora há pouco, e a gente já conta para vocês também, que existem algumas interpretações que são assim:
não precisa ficar tão preocupar-se tanto com essas pautas que são mais a casca da coisa, essas pautas que mexem tanto rede social, porque na essência, de acordo com essa fonte, na essência, o lance é eleição municipal. O lance é você estar numa comissão, conseguir mais verba para esses parlamentares que têm acesso a essas emendas, desaguarem as emendas nos municípios e aumentar a força dos candidatos para as prefeituras e, consequentemente, aumentar a capilaridade política. Só que, será que é inteligente silenciar a preocupação dessas pautas ideológicas, né? É uma provocação que eu deixo aqui, porque essa gente sabe fazer barulho, né? Eles sabem, eles são... A expertise em rede social da base bolsonarista é uma parada fantástica. Eles conseguem chegar nas pessoas e falar a língua desse público. Só que nessa queda de braço, né, Juliana, e te ouvindo um pouquinho mais, o PT acabou perdendo essas comissões que são muito importantes. Você citou agora a educação, a Débora Bergamasco abriu também falando sobre a CCJ. Por qual motivo, no seu olhar, exatamente, eles perderam e amanhecem essa quinta-feira tendo de lidar com essa ressaca? É falta de poder dentro do Congresso? Não tem uma articulação boa? Faltou uma articulação, Elisa. A gente até falou disso no comecinho da semana, uma expectativa e um desenho, uma estratégia para conseguir, pelo menos, compor essas comissões de uma maneira mais robusta, pensando que era preciso, depois do ato de Bolsonaro, combater, essa é a visão do PT, algumas pautas ideológicas, que são pautas que desgastam o governo. Mas na hora da articulação, pesou o que você trouxe aqui muito bem, que é essa questão de quem tem cofre maior em ano de eleição municipal, ou seja, emendas parlamentares já fazendo diferença nessa negociação. Então, o governo até tentou articular ali uma maneira de estar mais presente no comando dessas comissões, mas preferiu aquelas que tinham maior verba em ano eleitoral. Não é de hoje que a ala ideológica ali dentro do PT está cobrando uma postura diferente no Congresso Nacional em relação a se posicionar sobre essas pautas ideológicas que a oposição comanda muito bem e levanta muito bem essa discussão, também por conta das redes sociais. Mas o governo pondera se é preciso desgastar a imagem do governo, encarando algumas pautas. Isso tem sido motivo de várias discussões dentro da base governista. Encara ou não encara essa pauta? Marco temporal, aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, tem ali uma divisão em relação ao combate da ala ideológica. Mas, como você bem colocou, nesse momento, pesou comissão que tem mais dinheiro. E aí, pensando em eleições municipais, isso faz muita diferença.